Ufa! Sequência de 8 apresentações finalizada. Então, galera, ufa, pode relaxar um pouquinho agora? Então, agora a gente vai chamar os nossos jurados queridos para se retirarem desse recinto. Eles agora vão se reunir para conseguirem chegar a um veredito. Acho que vai ser um trabalho difícil hoje, não? Então, a gente vai deixar eles um pouquinho em paz. O que eu ia pedir para a galera toda? Se a gente pudesse se aproximar, se vocês conseguissem se aproximar, os jurados estão indo trabalhar, inclusive sentar aqui, enfim. A gente queria fazer uma grande roda de conversa, inclusive porque tem um monte de gente aqui do público que assistiu pela primeira vez às apresentações, podem ter dúvidas, e aí a gente pode esclarecer, e a galera dos grupos pode se aproximar também para poder explicar aqui. Então, vamos ficar todo mundo mais pertinho, quem está lá no fundo vem mais pertinho, quiser fazer pergunta é mais fácil para eu levar o microfone, e a gente pode bater um papo sobre essa experiência que rolou até aqui, enquanto os jurados decidem aí os vereditos. Sentem-se aqui, vamos lá, todo mundo? Pega outro micro, Fer. Legal, bacana. Estamos aqui já há algumas boas horas, né, galera? E aí, alguém tem alguma pergunta? Acho que é o principal. Pessoal que assistiu, do público aí, que não tinha visto ainda, como é que é? Tem alguma coisa para falar, alguma pergunta para fazer? Não entendeu alguma coisa? Precisa de explicação adicional? Nossa, eu acho que eles foram muito bem, né? Porque se ninguém tem dúvida, significa que eles souberam explicar direitinho. Tudo é sério? Ninguém tem dúvida nenhuma? Não, nenhuma? Depois tem a prova, né? Não mesmo? Maravilha! E aí eu queria agora ouvir, então, um pouco vocês, já que ninguém tem dúvida, a gente vai fazer uma roda de conversa mesmo com a galera que participou de todo o processo. Estou procurando a minha caneta, porque eu não funciono sem ela, e o meu bloquinho que está aqui, para a gente bater um papo a respeito de como foi a experiência para vocês. Quer dizer, para quem participou aqui, já que o público não tem dúvida, acho que a gente podia ouvir um pouquinho a galera que está aqui desde ontem trabalhando, né? Trabalhando duro. Como é que foi para vocês a experiência? Aprenderam alguma coisa? Não aprenderam nada? Já estava pronto tudo que vocês trouxeram de casa, né? Isso aqui? Como é que foi? Conta aí um pouquinho para a gente. Quem quer começar? Gente, eu quero começar e eu quero dizer que vocês foram maravilhosos, todos. Porque... Mas essa não era parte do final, Fer? Não, mas eu vi só algumas apresentações de manhã, não vi todo mundo, então para mim foi meio inédito agora o que vocês fizeram e vocês foram perfeitos, todos vocês. Parabéns. Tem o Henrique aqui, que também não tinha visto nada de manhã, né? Só tinha olhado as pré-apresentações, algumas. O que você achou? Achei que vocês usaram bem os recursos do corpo. Foi algo bastante interativo, né? Algo que a gente pedia bastante, né? Para não ter aquele teor de seminário, de palestra. Vocês cumpriram muito bem isso. Conseguiram fazer boas analogias, boas trocas de palavras na questão do tapete, do rio aéreo, porque eu lembro agora, assim. Eu acho que ficou bem acessível e bem fácil o entendimento também. Então, eu não sei se é porque eu que não li direito, mas, a princípio, eu achava que a gente ia apresentar alguma pesquisa que a gente faz, alguma coisa assim, sabe? Então, eu falei, beleza, super sei como apresentar a minha pesquisa. Aí vem e fala, não, vocês vão fazer duplas e vão falar sobre ciência, assim, que é compartilhada com pessoas que talvez você não conheça. Eu fiquei, gente, como é que eu vou tirar um tema, explicar, preparar um material de algo que, não necessariamente algo que eu estudo, sei lá, há 2, 3 anos, como é o caso da minha iniciação científica, sabe? Então, eu acho que, assim, para mim foi uma experiência muito incrível, para mostrar que com pouco tempo dá para fazer algo muito grande. Então, às vezes, a gente fica colocando barreiras de que não dá para divulgar a ciência, porque precisa de muito material, porque precisa de muito tempo, porque, cara, não, sabe? E aí eu acredito que muitas outras pessoas passaram, porque eu vi algumas discussões assim de alguns grupos também, comentando sobre... Tá, mas como que a gente vai unir o que eu estudo com o que você estuda, com o que pode ser interessante, e como que eu vou aplicar, sabe? Então, de geral, eu curti muitas apresentações.
quando a gente estava preparando ontem, eu ouvi um pouquinho, assim, de tudo que as pessoas estavam falando, para falar assim, meu Deus, Ingrid, vamos ouvir ali umas conversas para ver o que as pessoas vão fazer, assim, para dar uma sutuada. Então, eu fiquei muito feliz. E, cara, eu acho que a gente arrasou muito, assim, sabe? Independente do resultado, todo mundo mandou muito bem, eu curti muito, assim, o momento. Então, para mim, esse momento, assim, foi muito importante para mim, porque me deu, assim, várias luzes, assim, de que dá para fazer, de como a gente pode divulgar e conversar, assim, com a comunidade, sabe? E aí, esse negócio de, não sobrou dúvidas, tipo, eles são meus pais, gente. Aí, eles são... Combinei com a minha mãe pergunta, faz as perguntas porque... Acho que eles não ninguém vai falar. Ninguém vai saber fazer pão aqui, tudo universitário. Mas minha mãe também não faz pão. Então, eu falei, mãe, fala que é farinha. Então... E, assim, para mim é muito incrível trazer meus pais aqui e eles verem várias coisas assim legais que a gente faz, porque às vezes é muito abstrato, sabe? Então, o fato deles não terem perguntas também, não é porque eles são tímidos, mas é porque quer dizer que a gente mandou muito bem, assim, a gente cumpriu muito com o que era o nosso objetivo, sabe? Então, eu fico muito orgulhosa, assim, de todo mundo. Aí só uma coisa que eu queria complementar. Eu não lembro quem ontem falou sobre a questão de ser professor, nascer com essa vocação e tudo mais, mas o que a gente fez aqui hoje, basicamente, foi ser professor por alguns minutos, sabe? Então, é uma função muito bonita essa, que a gente pode desempenhar com as pequenas coisas. Então, não deixem essa chama morrer, porque nós fazemos parte da revolução, né, da resistência. Então, é isso. Peraí, tem mais um aqui. Calma aí, deixa eu dar um para a Dilson aqui. Peraí. Bom, gente, também estou muito feliz. Superou minhas expectativas, além das que eu já tinha ontem. Foi muito legal participar, de ver como a gente consegue se moldar para entender o que o outro faz. E uma coisa que eu achava que era muito difícil, como eu falei ontem, que era explicar o que a gente faz de uma maneira simples, porque a gente sempre esbarra assim. O que é simples para um determinado tipo de pessoa? Você não sabe que conhecimento ela tem de vida, de proximidade com o que você está explicando, para que seja simples para ela. E foi a grande dica de vocês, que primeiro, ouve e entenda o ponto de vista deles. A partir do momento que você sabe da bagagem da pessoa, aí você consegue explicar o que você faz. Não vai ter os detalhes, infelizmente, mas você vai conseguir motivar. E dentro disso, eu gostaria de saber das pessoas que vieram de fora, que não tinham pergunta, pelo menos se disso que a gente apresentou hoje, que eu também achei que foi maravilhoso, a gente mandou bem mesmo. A gente conseguiu motivar vocês, pelo menos, a ter a curiosidade de saber sobre os temas que a gente lidou. Então, não, eu acho que todos mesmo tá de parabéns, gente, muito bom. Eu fiquei assim tão impressionada de ver todos os grupos, algo que eu não sabia, soube agora, né? Mas assim, dúvida não, mas é vergonha mesmo, né, Carol? Mas tá ótimo. Gostei daquela parte de pegar os braços, intercalar ali. Foi show mesmo. Então, de parabéns. Queria dizer que está sendo uma experiência fantástica, eu gostei muito. E uma coisa que me chamou bem a atenção, que um grupo diversificado de pessoas com experiências, com conhecimento mais variado, com bastante conteúdo, nós, nessa reunião, nesse evento, nós saímos da zona de conforto e nos equiparamos todos. Num dado momento, todos ficamos iguais, com as mesmas dificuldades, a mesma a tensão da preparação e os fatores de desafios, de vencer toda a questão do tempo, das questões operacionais e essas preocupações. E o principal é nós fazemos o melhor. E a formação de duplas, dessa maneira,
com cada qual fazendo o seu melhor para contribuirmos no sucesso de cada qual, procurou fazer o seu melhor, eu acho que isso enriqueceu muito e provocou realmente uma reflexão em uma forma diferente de se comunicar, de trazer o conteúdo do conhecimento que foi tentado passar, e uma forma realmente voltada para quem estava ouvindo, não para aquilo que você está na sua zona de conforto e falar o que você sabe. Isso não interessa para as pessoas. Interessa saber o que elas não sabem, o que elas precisam conhecer. Então, acho que eu aprendi muito sobre essa experiência. Como refletir, como cuidar dessa forma, desescrever, de falar, de qualquer coisa de sinestésico, se tiver um gesto, e observar essa questão do tempo, de seja um tempo convidativo, um tempo sedutor, e não passe muito, porque quando a gente demora um pouco mais, às vezes, para explicar alguma coisa, pode ter uma distensão. Então, acho que são essas experiências eu enriqueci muito a minha vivência e agradeço a oportunidade de ter compartilhado com vocês. Então, foi muito legal. O que vocês acham que foi mais difícil? Fazer roteiro, entender a área do outro? Ou então, não posso falar esse termo aqui, tem que fazer uma troca, isso daqui não tem como falar? Eu acho que, para mim, pelo menos, o maior desafio foi conseguir entender o que o outro tinha para passar e definir vamos colocar assim, o norte do que exatamente a gente vai conseguir passar nesse tempo. Porque a gente estava num grupo com 2 matemáticos e um químico-físico, um físico. Então, assim, a gente tinha um assunto que dava para permear a área de todos, só que, ao mesmo tempo, cada um que tentava explicar o que tem a contribuir, vinha um universo incrível de coisas, e cada detalhe que você tenta pensar, você fala, não, mas é importante isso daqui, mas é importante aquilo ali também. Quando eu falar, o outro vai ficar em dúvida sobre isso daqui. Então, acho que o maior desafio é você entender o conteúdo do outro para conseguir comunicar aquilo de uma forma mais popular, assim, mais fácil de entender. Eu enxerguei também de uma forma talvez um pouco diferente essa toda a experiência de estar aqui. Todas as apresentações foram muito legais, mas acho que todo mundo tem alguma coisa para melhorar também. E eu acho que esse espaço foi um laboratório muito bom para, talvez, eu não vou falar que foi sem pressão, mas talvez com menos pressão do que você ia apresentar, por exemplo, num Pint of Science ou num congresso, ou seja lá onde for, né? Era um ambiente onde a gente ficou talvez um pouco mais à vontade para conseguir errar e perceber esses erros e talvez melhorar mais para frente. Então, foi uma experiência bem legal. Pinguim. Interpretação do personagem. Alô? Então, Pinguim é apelido de infância, assim. Eu trouxe isso, minha mãe só me chama de Daniel. O resto do mundo é Pinguim. Mas eu adorei muito. Eu dei sorte de cair com 2 pessoas que eles me viram com camiseta de videogame. Não, beleza, a gente já tem alguma coisa em comum. Mas a gente tem matemáticos, cientista de computação, psicóloga. Eu adorei trabalhar em grupo, adorei ver essa interação de todo mundo. Foi muito divertido ver as coisas que iam criando quando você vai misturando pessoas de mundos diferentes. Essa interação é fantástica. Adorei muito a oportunidade de estar aqui. Foi um fim de semana divertido, eu adorei estar acordado cedo, valeu a pena. Trabalhar o fim de semana inteiro. E obrigado pela oportunidade. Eu achei muito divertido. Sou grato por estar aqui hoje com vocês. Eu acho que foi uma oportunidade de fazer um novo amigo também, né? E de apreciar o conhecimento de tanta gente, que tem tanta coisa bonita para falar, e que eu mesma, lá na UFSCar, jamais teria contato com alguns dos assuntos que as pessoas falaram aqui. Quase chorei com algumas apresentações aí com apelo, né, pra gente, enfim. E coisas do gênero que também são causas que eu acho que são muito válidas e que precisam ser ditas, precisam ser faladas, assim como todo conhecimento. Então, eu realmente aplaudo, assim, de pé até se eu conseguisse, porque eu acho que todo mundo mandou muito bem mesmo.
Parabéns para todo mundo. Eu sei que tipo, é muito difícil você chegar com uma pessoa desconhecida e começar a divulgação científica ali, sabe? Com a pessoa que você tá, para depois ainda fazer outra divulgação científica para outras pessoas. Sobre um tema que eu não entendo. Então, às vezes eles queriam falar uma coisa para mim, eu tipo, gente, não, eu sou psicóloga, sabe? Não. E achar uma coisa em comum e ver que existem coisas em comum, sabe? Eu sinto muita falta dessa interdisciplinariedade no mundo acadêmico, que a gente fica tão bitolado no nosso departamento e não vê essas coisas que estão acontecendo por aí. Então, assim, foi muito enriquecedor mesmo. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui, de conhecer o trabalho de tanta gente. Gente, eu queria fazer uma pergunta também. Tá? É a primeira vez que a gente faz esse tipo de atividade, nesse formato, aqui no ICMC, e a gente está num laboratório mesmo, para a gente ver se isso dá certo, se isso não dá certo, para a gente poder replicar, inclusive. Então, eu queria saber de quem participou do processo todo, do que vocês acharam, do momento do workshop, do momento da construção, da mentoria, as apresentações, a estrutura que a gente forneceu. Eu queria que vocês dessem um feedback para a gente da organização sobre o processo todo. A comida é legal, comida é legal. Anotado aí, ó, comida é legal. Eu não sei como é que... Eu não sei como é que foi aqui na USP, mas eu sou da UFSCar. Eu fiquei sabendo do evento, acho que faltando 3, 4 dias para terminar as inscrições. No e-mail da UFSCar, assim, notinha de rodapé, sabe? Então, acho que uma dica seria divulgar com mais antecedência. Talvez em mais lugares. É sempre um problema de divulgação, né? Essa parte me pertence, né? Culpa é minha, não. Na verdade, assim, a gente divulgou com razoável antecedência, talvez não a ideal, foi maior o tempo, acho que foi mais de 10, 15 dias, foram uns 10 dias. Não, posso contar o que aconteceu? A gente submeteu um projeto para o CNPq, para a Semana... Sim, tem a historinha. E o CNPq demorou para soltar a chamada. Quando o CNPq soltou o resultado, a gente não tinha sido contemplado e a gente ficou naquela. Fazemos ou não fazemos? E aí, quando decidimos bater o martelo por fazemos, a gente tinha, acho que, uns 10, 12 dias para as inscrições. Eu acho que a gente deixou aberto uns 10 dias, se não me engano. Eu posso até checar, mas acho que foram 10 dias. Realmente teve esse problema porque a gente queria recurso. O plano inicial, o plano... ideal era que essa apresentação que vocês fizeram aqui tivesse sido na Praça 15. Então, vocês iam apresentar para uma praça pública, a ideia era essa. A gente não conseguiu porque eu precisaria de infraestrutura, e aí eu tinha que ter recurso CNPq. Como a gente não estava entre os contemplados, a gente olhou e falou, bom, e aí? Para fazer sem recurso, eu tinha que fazer usando a infra que eu tenho aqui. E aí a gente falou, não, acho que é mais importante a gente promover o treinamento, o workshop, até porque pode ser um piloto, para depois sim se organizar, para fazer com recurso, sabe-se Deus da onde, e fazer algo maior para um público maior, para aí sim apresentar para um público maior. Então, assim, quando rolou de fazer aqui, alguém até hoje me perguntou, isso foi divulgado para ter público aqui? A gente divulgou para ter público, mas como acabou ficando muito... uma ação num domingo à tarde dentro da universidade é muito raro, né? A não ser que você tenha alguma coisa muito espetacular para apresentar, você atrair público. Então, ou a gente estava realmente no lugar público, e aí teria esse público, ou dentro da universidade a gente já sabia que não ia ter muita gente, a não ser os convidados nossos, normalmente. E tudo bem, porque a gente poderia ter esse espaço para poder debater, esse tempo adicional, que também eu acho que essa roda é super valiosa. Então, eu concordo que realmente tem que divulgar antes. Agora, na UFSCar tem uma questão. O sistema que você usa para divulgar, você tem que cadastrar lá no sistema, né? Não sei se você já usou o sistema de divulgação deles. Quando é evento, você tem que dizer qual é, que dia é, e eles colocam isso numa lista de divulgações, e eu imagino que essa lista tem a ver com quantos dias eu preciso colocar lá, mas não pode ser muita antecedência, nem pouco. Então, isso também não tem a ver só com a gente, né? Tem a ver com a própria sistemática da UFSCar de colocar isso no boletim deles. Mas eu concordo com vocês, tem um problema, mas que não é restrito a esse evento, né? Existe um problema geral de comunicação, eu acho que é uma questão relevante. Tem muitas iniciativas que vocês conheceram aqui, de gente que está aqui, que a gente não conhecia, né?
E eu acho que outros que queiram fazer algumas iniciativas também tem que pensar nesse desafio, né? Porque às vezes a gente pensa, eu quero criar um canal, eu quero criar isso, eu quero criar aquilo, Tá, mas como é que as pessoas vão ficar sabendo disso? Isso hoje já é um desafio. A gente tem muita informação circulando, então não é todo mundo que vai olhar, mesmo esse boletim, que você ainda teve sorte, que olhou o boletim, quer dizer, quantos não olharam e não ficaram nem sabendo, percebe? Eu acho que a gente teve, de certa forma, sorte de ter, pelo menos, aparecido no boletim da UFSCar, ainda com 3 ou 4 dias. Porque muitas vezes acontece de você nem aparecer ou aparecer depois. Entende? Depois que já foi o prazo. Então, mas é uma questão importante para todos, sabe? Acho que é legal trazer isso, porque a dificuldade da gente hoje é como chegar ao nosso público-alvo, se a gente está fazendo alguma ação em que eu preciso chegar até ele, né? Como que eu vou chegar, que veículos eu vou usar, etc. Legal. Então, eu queria comentar, assim, de toda a organização, acho que todos os conteúdos que foram ministrados foram incríveis, assim. A parte de rádio era um rolê que eu não sabia. Então, foi uma visão totalmente diferente que eu tive. Isso me agregou muito. Eu já tinha participado de vários outros cursos de comunicação, mas a visão que eu tive nesse curso, assim, por mais que fosse um viés de divulgação científica, dá para aplicar muito, assim, em todas as áreas da vida. Então, isso para mim contou muito mesmo. Eu não imaginava que seria isso. Para mim foi incrível. Então, assim, eu tive várias ideias, assim, até da gente conseguir divulgar isso de outros grupos de extensão que a gente faz parte, assim, vou pegar o contatinho de vocês. Então, para mim, assim, foi muito incrível, todo o conteúdo foi muito bom mesmo. Ele foi ministrado de uma forma que não foi cansativa, então não era chato, uma coisa que eu tenho muito, que eu me policio muito, é mexer no celular quando as coisas começam a ficar muito chata. Então, eu não consegui mexer, então, para mim, esse é o melhor feedback, assim, quer dizer que prendeu muito minha atenção, quer dizer que foi muito bom, assim. E às vezes que a gente pegava porque eu queria compartilhar alguma coisa com alguém. Aí depois é a Gabi que recitou uma poesia. A Gabi, ela tá lá, ó, a mãozinha ali. Olha lá, Gabi. Aí, Gabi na edição lá, ó. Acho que aquilo também foi muito bom, assim. Foi principalmente porque eu sou da exatas, então a gente vive na exatas. É quando você traz alguém de humanas, você fica, gente, de onde é esse mundo? O que está acontecendo? Então, para mim, agregou muito também. Eu acho essa questão muito, muito boa. Então, a forma que vocês construíram e vocês uniram todos esses universos, assim, para instruir mesmo a gente, foi algo muito enriquecedor que eu nunca tinha visto. Então, geralmente é só exatas ou só humanas e foi muito bem feito mesmo, assim, todo o organograma. Então, sério, um parabéns gigante para você. As palmas. Não, eu adorei ser cobaia. E assim, a simpatia também de todo mundo. Eu me senti muito próximo das pessoas, então eu não tinha medo de conversar. Os feedbacks que vocês davam constante, assim, durante a gente fazendo as apresentações e tal, foi um contato humano que eu nunca tive em outros cursos, assim. Então é sempre o palestrante acima de qualquer outra pessoa e vocês se colocaram totalmente na horizontal, o que ajudou muito. Então, esses são os outros pontos, assim, de outros cursos que eu já tinha feito, que eu não tinha percebido. Isso foi muito bom. E, assim, eu percebi muito o carinho que vocês tiveram. Então, quando vocês fizeram o piquenique, assim, foi muito fofo. Eu achei isso muito lindo, assim. Porque, realmente, e ainda mais sabendo a história agora que vocês contaram, mostra, tipo, quanto vocês acreditam nisso e vocês fizeram, assim, por vocês. Falaram, não, vamos fazer porque é importante, não tem dinheiro? Tudo bem, a gente dá um jeito, traz uma bolacha aí, a gente divide todo mundo. Então, isso, assim, me deixou com o coração bem quentinho, sabe? Foi muito bonito. Oi. Acho que uma das coisas que, tipo, logo de início me chamou muita atenção é que vocês estavam muito confortáveis com o que vocês estavam fazendo. Tipo, a gente chegou, aí o Totti já tirou o chinelo, ficou descalço, correndo pelo auditório, sabe? Isso já me trouxe uma sensação de, é um ambiente agradável, vai ser uma coisa leve e tudo mais. O conteúdo foi bem bom, mas foi leve, assim, foi uma experiência leve, bem gostosa. E muito legal de ver a relação que vocês têm uns com os outros também. Como vocês iam se chamar no palco e eram carinhosos uns com os outros. Essa aqui é minha mãe do jornalismo. É muito, muito legal de ver essa relação. Acho que agrega muito para o ambiente que a gente está. E
incentiva a gente que a gente também se sinta mais confortável com os outros participantes do evento. Antes de falar, quando vocês forem testar o microfone, vocês podem dar estalos, não bate, tá? É ruim pro microfone, enfim. A Gabi tá lá, tipo, muito concordando comigo. Não, é ruim para a estrutura do microfone, você bater. Bom, eu concordo com tudo que foi dito aqui até agora. Foi realmente um final de semana muito, muito agradável. Mas eu acho que eu tenho uma crítica construtiva, obviamente, né, para o evento. Eu vou ser aquela pessoa chata que vai, então, estava muito legal, mas... eu achei muito legal o jeito que vocês estruturaram de ajudar a gente, dando várias ideias, enquanto a gente estava elaborando as apresentações. Mas eu achei que o ritmo que foi, às vezes a gente estava no meio de um processo criativo e alguém sentava. O que vocês estão fazendo? Aí eu esqueci já a ideia que eu estava fazendo. Deixa pra lá. Depois a gente tem outra ideia, entendeu? Mas é ruim. Não, foram ótimos. A gente só conseguiu, com certeza, estruturar do jeito que foi. E ainda, né, não sei como é que foi para vocês, mas foi com certeza graças a esses feedbacks. Mas a maneira que foi feita, talvez um atrás do outro, às vezes acabava de levantar um, dava 5 minutos, o outro sentava e a gente já tava, nem tinha absorvido a ideia que o outro falou, entendeu? Eu já tava ali. Gente, eu tinha uma ideia brilhante com frango, vocês não têm ideia, gente, todo mundo ia comer aqui, culpa deles, tá? Brincadeira, a ideia não era tão boa. Mas é isso, essa fica aí minha crítica, claro, construtiva. Gente, mas a gente está aqui para ouvir críticas, assim. Eu agradeço, porque, como é uma primeira experiência, é natural que tenha arestas, né? Que tenha, a gente discutiu muito ontem, no final, a gente terminou e ficamos debatendo. Porque podia fazer isso, e assim, a nossa ideia é, a partir daqui, levar isso adiante, percebe? Então, assim, é uma primeira experiência. Nossa ideia, na hora do almoço, era que o ano que vem a gente quer fazer um desse, o primeiro semestre, em São Paulo, na época. A gente quer fazer na Escola de Comunicações e Artes, em São Paulo, porque a gente acha que tem um viés interdisciplinar para ser levado para lá, que não tem ainda lá, e a gente acha que a gente fazendo num lugar que tem mais visibilidade pode crescer, e a ideia é, por que não, fazer igual o Mind, sabe? Você cria filhotes, o negócio vai espalhando, era tentar construir um relato disso, tentar construir até documento, uma documentação, que quem queira fazer em qualquer outro lugar possa fazer, possa usar a metodologia. Então é uma metodologia que a gente está criando junto. Então eu preciso disso, eu preciso falar, tem que organizar os momentos de feedback, se é uma equipe, isso é muito bom, percebe? Onde a gente contribuiu e onde a gente atrapalhou. Né? Porque é fato. Não, mas contribuíram demais. Na ânsia, mas na ânsia de ajudar, eu brincava várias vezes, eu sentava com as equipes e falava, a gente vai atrapalhar. Porque às vezes é isso. Né? E às vezes eu atrapalhava bom, às vezes eu atrapalhava muito. Não, é que eu fiz uma disciplina academia, a gente fez trabalhos e tal, então eu conheço a figura. Assim. Mas só falando de metodologia, então, eu queria enfatizar, assim, de verdade, né? Porque eu sou psicóloga e porque sou de humanas e sou sensível. Mas, assim, para mim é muito importante essa questão que o pessoal estava falando da conexão que a gente tem com as outras pessoas, sabe? Porque eu sinto muita falta disso. Eu acho que o mundo acadêmico é super tóxico. A gente não é valorizado, a gente não se valoriza. E aí a gente tem que ser o amiguinho que valoriza o outro amiguinho, sabe? Então, assim, basicamente. Então, acho que a gente realmente tem que estimular, sabe, a interdisciplinariedade e esse contato mesmo de pessoa para pessoa, sabe? De fazer networking com pessoas que são de outras áreas, que não fazem exatamente o que você faz, mas que a gente vê essas pontes, às vezes, que você nunca tinha pensado, sabe? Então, acho que se for para ter uma metodologia, esse rolê tem que estar ali no meio, sabe? Tipo, faz as pessoas, sei lá, se abraçarem, qualquer coisa assim. E se conectarem uma com a outra mesmo, tipo, sabe? De criar esse vínculo no mundo acadêmico, porque tem falta disso, eu sinto falta disso, sabe? Eu acho que é um mundo que está caindo aos pedaços e a gente está meio que aqui, tipo assim, não, vamos segurar as pontas e ser resistência, sabe? Acho que alguém falou que a gente é resistência, alguma coisa assim.
E é mesmo, sabe? A gente é resistência. Então, tem que estar todo mundo junto mesmo, sabe? Acho que era isso que eu tinha. Eu tinha alguma outra coisa para falar, mas eu não vou lembrar agora. E acho que o Léo queria falar também antes de mim, na verdade. Né? Então, eu queria falar, tipo, que o evento tá muito legal, né? Eu sou bobilho do ICMC e a Denise e a Fer, sabe? Que, tipo, eu tô no meio de tudo que é rolê de divulgação e coisa do FOG, da palestra, minicurso. Ah, pode dar palestra uma coisa? Posso, eu vou, não tem problema. Pode fazer aqui, não, vamos, não tem problema. E eu acho que foi muito legal. Exposição no museu, vamos Exposição no museu, tá, vamos lá, não tem problema. E eu acho que, tipo, foi muito legal, principalmente porque eu tô aqui há 8 anos quase, e às vezes eu fico me sentindo meio perdido, meio sozinho, tipo, putz, parece que só tem eu e a galera realmente do ICMC querendo divulgar as coisas aqui no instituto, sabe? E às vezes eu até desanimo e falo, cara, tanta coisa fazendo após no FOG, projeto pessoal, e aí, tipo, putz, eu vou dar mini curso de novo pra galera, vou dar palestra de novo, tipo, todo ano eu dou minha palestra de história dos jogos, porque eu adoro fazer isso, mas às vezes anime, e é muito legal ver que tem muito mais gente aqui no instituto querendo a mesma coisa. E que talvez eles não saibam o caminho que seguir para ir atrás de vocês. Não é que eu aprendi no FOG, eu chego e falo, ah não, Fer, eu quero dar um mini curso de tal coisa. Ah não, Denise, você pode divulgar tal coisa? Ah, a galera da Unesp quer vir aqui dar palestra de direito. Denise, Fer, vocês me ajudam? Vamos lá. E tipo, eu chego, eu sei fazer esses meios, mas é muito legal ver mais gente atrás e talvez a gente tentar, de algum jeito, né, deixar mais público, né, como fazer essas coisas, como proceder nesses casos, porque tirando quem participa de grupo de extensão bem estruturado ainda, né, os mais antigos, eu acho que o pessoal nem sabe esse tipo de coisa, porque ninguém fala na graduação, ninguém fala por aí perdido, né? Tipo, a própria iniciação científica, muitos poucos professores falam que existe e de repente eu vejo gente procurando, ah, mas iniciação científica você não pode fazer só se for bom aluno, tipo, não, você faz do que você quiser, com quem você quiser, só precisa que alguém te aceite, sabe? E eu acho que foi muito legal a iniciativa, tipo, eu gostei muito. Eu tô acostumado com o Cláudio, tô acostumado com o caos de gente vir lá e falar, ah, por que você não faz isso e muda do nada? Então, assim, eu gostei bastante dos feedbacks, né? Quem conhece o Cláudio sabe, é tudo caótico, minha vida, mas eu gosto dele porque eu sou assim também. E uma coisa que eu daria de sugestão, que eu acho que seria muito legal, que é um negócio que o Cláudio tá me cobrando da gente tentar fazer e eu gostaria de fazer, que seria muito legal se a gente conseguisse usar aquelas partes no Campus 2 que tem de filmar videoaula e tal, de talvez a gente conseguir aquele espaço que eu não sei... O Mônaco sugeriu uma vez, mas o Mônaco geralmente dá ideia e desaparece, e é meio difícil de continuar, de tentar usar aquele espaço para a gente gravar videoaula, da gente gravar a divulgação das pesquisas, de talvez até fazer parte do evento, por exemplo, a gente gravar algumas coisas lá. E talvez fazer uma chamada para o pessoal que queira divulgar as pesquisas, colocar lá, que eu vi que, se não me engano, o pessoal da USP de São Paulo até está fazendo uma série de vídeos sobre isso e, assim, claro, editar vídeo dá problema, é difícil pra caramba, mas talvez a gente faça umas coisas meio live, assim, meio por trás dos controles, a gente chega lá, tipo, nossa, esqueci o tema, mas vamos lá falar, não tem problema. Eu tenho... eu tenho um comentário também, eles falaram da parte humana bonita e a gente se abraçar, eu acho muito legal isso. Mas agora eu vou ser o cientista desalmado e frio, que não dá. Bate aquela maldade lá no fundo. Essa interação, tudo tem dois lados. É legal essa interação de formar esses grupos, pessoas diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso deixa o conteúdo científico em si um pouco abaixo do que poderia ser. Né? Justamente por esse fato da gente a maioria aqui não estava lidando com o assunto do qual tem domínio, né? E eu acho que um desafio que a gente enfrentou bastante assim, nossa, mas se fosse falar do meu tema ia ser bizarro. Mas esse é o desafio, eu acho, né? Talvez algumas pessoas trabalhem com coisas que são mais próximas da sociedade, tem gente que não, mas eu acho que é exatamente nesse ponto que é mais difícil e o que é talvez o mais importante. As pessoas que trabalham com coisas que são absurdamente distantes da sociedade, ou de uma aplicação cotidiana, ou de uma aplicação nos próximos 20 anos. Quem é da matemática pura aí pode levantar a mão. E eu acho que essa é a parte mais difícil, que poderia ser tratado mais também. Então, essa interação, talvez, poderia ser tratada de outra forma, mas que a gente conseguisse trazer a riqueza de cada um aqui também, de expor o seu trabalho, e que provavelmente ia falar com mais vontade, com mais, né, com mais tesão.
Vai, psicólogo. É que eu acho que, talvez não tenha me colocado muito bem, mas eu não vejo como o que eu falei bate com o que você está falando, entendeu? E a Denise mesmo, lá no começo, tinha falado sobre a questão da empatia, que a gente precisa se colocar no lugar do outro para conseguir transmitir esse conhecimento. Então, essa dificuldade que você está falando que tem de passar matemática pura para uma pessoa leiga é uma questão de empatia, entendeu? Então, você treinar essa questão de empatia com uma pessoa que também é cientista, eu não vejo como isso poderia dificultar o seu processo, entendeu? Eu só vejo como benéfico. Não, obviamente, a gente teve tipo um hackathon super curto. Para o que eu estou falando, teria que tipo, durar mais tempo, sabe? Acho que não é esse o ponto. Eu falo assim, a gente falou de um assunto que não era do domínio de nenhum da gente. Isso, inclusive, a gente pode ter falado bobeira. A gente pode ter passado uma informação errada, porque não é do nosso domínio. Entendeu? Não, sim, o tema era livre. Só que como a gente eram 3 pessoas diferentes, não dava para falar do tema que todo mundo entendia, a gente escolheu um tema que estava no meio dos 3, mas que a gente não tem tanta propriedade para falar daquele tema. E aí pode ser que numa escolha dessa a gente acaba falando algo que não é correto, transmitir uma informação incorreta, né? Eu não tenho total segurança do que se eu falei aqui hoje. Eu não estudo isso, mas é o mais próximo que a gente conseguiu chegar para a gente apresentar em um trio, sabe? Sabe uma forma de talvez implementar isso? Cada um falar da sua área, só que restringindo o tempo. Restringindo o tempo. 8 minutos. Mas foi assim que a gente chegou no muito. Então, Sugestão para uma próxima edição do evento. Só uma grupos e cada um dá o feedback do outro. Tá, pera só um minutinho. Isso é a resposta que ele falou. Só queria dizer que enquanto você apresentava o seu ponto, eu estava achando o máximo aqui. Porque é isso que a gente, enquanto jornalista, passa, né? Nós não somos especializados nas áreas de vocês. Então, o que vocês enfrentaram ali em cima é um pouco do que a gente enfrenta conversando com vocês. E esse esforço que vocês fizeram é fantástico, porque é o esforço que a gente faz. Então, como divulgadores, eu estou achando o máximo, né? É desafiador, não é fácil, vocês tiveram super pouco tempo, vocês saíram muito bem. E é um desafio, eu acho que o grande barato do evento é deixar esse convite, né, para que vocês continuem exercitando isso. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham tido essa oportunidade e percebido que não é simples, mas é possível, né? É o que a gente tenta fazer, e percebendo essa dificuldade, como entrevistadores, vocês vão ficar muito melhor, como entrevistados, né? Digo do ponto de vista de entrevistadora, vocês vão ser agora entrevistados muito mais compreensivos, né? A questão da empatia, a questão do entendimento um do outro, do trabalho do jornalista, do seu trabalho. Acho que a troca fica muito mais bacana. Só ainda nessa sua linha, inicialmente eu entendi que esse era o desafio. Tanto que eu fiquei um pouco assim, porque foi um pouco mais para a minha área do que para a área da Giovana e do Hudson. Obrigado. Foi mal. Então você vê, até a dificuldade de decorar o nome do parceiro, que já conhecia ele antes daqui, né? Bom, já é. Então, eu acho que assim, o desafio era esse. E as dicas que eu consegui pegar, que eles foram dando para a gente durante a mesa, era sobre isso mesmo. Se você acha que você vai aprofundar... Primeiro, você percebeu que tem um gap? O gap tem. Então, da maneira como você está apresentando, você vai ter que falar. Como você vai falar? Se vai ser com analogia, se vai ser citar e deixar que esse anseio vá para a pessoa que está assistindo para ler pesquisar, ou ouvinte procurar para perguntar, aí é um outro caso. Mas a gente também não vai conseguir se especializar no que o outro fala de um dia para o outro, é impossível, entendeu? Mas o desafio, eu particularmente entendi que fosse esse. Você tem uma área que não é a sua, por exemplo, ou um tema muito complexo, igual você fala, às vezes é da nossa própria área, mas é muito complexo para explicar de maneira simples, mas que a gente tenha sensibilidade de entender que o outro precisa de um mínimo. Você não precisa detalhar, ele só precisa saber que existe. Então, a sua preocupação de imaginar que você passou alguma coisa errada, talvez seja assim, olha, não tenho certeza disso, então eu não vou detalhar. É necessário falar, eu cito.
Mas eu não detalho. Se precisar, eu faço analogia. Às vezes a analogia é ruim. Fazer analogia com mecânica quântica, cara, você não tem noção. A gente faz conta. Não, é sério. A gente faz muita conta. Não, a gente faz muita conta. Mas quando pede pra gente explicar o fenômeno, a gente se enrola. A gente se embanana. Isso é natural. E aí você imagina que um cara vai ter que explicar tudo isso de um dia para o outro. Então, eu acho que o grande negócio mesmo do laboratório aqui é isso. Foi o desafio que a gente aceitou. Eu entendi assim, né? Eu acho, só para completar, essa história do gap, né? Quando a gente conversou, muitos grupos falavam, mas eu vou ter que, não vai dar para falar tudo. E a gente sempre falou, são recortes, você vai falar um pedacinho. E você vai escolher um pedacinho. Sobre esse pedacinho, você tem que ter certeza do que você está falando, né? Então, assim, a questão da credibilidade, né? O Toschi tocou nessa questão da responsabilidade, quer dizer, qualquer tema que você vá tratar, que você vá levar a público, mesmo que não seja da sua área, você vai ter que pesquisar o suficiente para saber que o que você está colocando, sim, isso eu sei que é fato, né? Não é eu acho. E se for eu acho, dizer eu acho. E se for eu não tenho certeza, dizer eu não tenho certeza. Quer dizer, essa questão da transparência é fundamental. E isso a gente, como jornalista, defende, né, com unhas e dentes. E é o que faz a gente ser jornalista. Agora, o que eu acho que é interessante do que eles colocam é essa compreensão da limitação, né? Eu lembro que eu falei para vocês do livro, né, do palhaço e do psicanalista, e na conferência do Christian Dunker, que é o psicanalista lá em São Paulo, que eu falei para eles um pouco dessa experiência no sábado de manhã, ele fala muito isso, que a gente tem que compreender as limitações nossas. Quer dizer, não adianta a gente querer... eu acho que muito que a gente deixa de fazer, quer seja em divulgação científica, até em ciência, ou em qualquer outra coisa da vida, tem a ver com a gente se exigir tanto e se exigir um nível de perfeição tão inalcançável para qualquer ser humano que a gente deixa de fazer, né? E isso é muito complicado no mundo atual. Entre você dizer, eu vou fazer o que é possível, eu vou fazer um pedacinho, né, do que eu posso, do que eu sei, dentro da minha limitação, com certeza que o que eu estou fazendo é bom, tem credibilidade, está baseado em evidência, se eu estou falando de evidência científica. No entanto, eu não preciso ser o maior especialista naquele assunto para falar sobre ele. Quer dizer, senão eu jamais escreveria o que eu escrevo aqui dentro do ICMC. Eu nunca iria tentar explicar o que é equação diferencial. Eu não sei fazer isso. Mas eu consigo conversar com alguém que me explica para que serve. E se eu falar sobre isso, não é o suficiente? Quer dizer, para eu fazer um texto de divulgação científica sobre equação diferencial, eu tenho que saber resolver uma equação diferencial? Eu tenho que saber isso ou não? E o público também tem que saber? Ou é suficiente ele saber para que isso serve, onde isso é utilizado, onde isso é aplicado? Isso já não é um encanto bacana? Entende? São perguntas que a gente se faz. É aquilo que eu falei para vocês. A gente vai sair daqui com muitas perguntas, né, e com poucas respostas. Mas o que eu vejo é que essa busca por fazer algo, ela tem que lidar com os nossos limites, com as nossas imperfeições, e que muitas vezes a gente não sabe tudo sobre aquilo que a gente está falando, e tudo bem, eu vou falar o que eu sei. E talvez isso seja muito diante do universo que a gente está vivendo, percebe? Se a gente pudesse compartilhar isso, talvez já fosse muito bom para melhorar o ambiente que a gente vive. Eu fico muito feliz com os feedbacks em relação às questões de relacionamentos interpessoais, né? Eu acho que a gente pensou muito nisso também, né? Do quanto, em termos de sacrificar conteúdos, a gente também cortou um monte de coisa, né? De conteúdos que poderiam ser trazidos e a gente não teve tempo de trazer. E nessa escolha do que era fundamental trazer para vocês, do que não poderia deixar de ter trazido e daquilo que dava para cortar, a gente deixou o que era essencial, e o essencial para a gente era muito do que vocês estão dizendo que ficou. Então, para mim, é muito gratificante, né? Então, realmente, assim, na hora que estava apresentando, eu tive que segurar ali as lágrimas, igual a Lívia, até porque eu não falei isso, né, Lívia, que eu faço doutorado na psicologia. E foi bem difícil assim, aguentar ali, segurar a onda,
porque era muito bonito ver vocês ali, e a gente que acompanhou o processo, ver a evolução, então, né, de cada um no seu ritmo, com as suas dificuldades, com os seus processos, né, porque por mais que cada um passasse por dificuldades parecidas, a maneira como vocês resolviam era muito diferente. Então, isso era muito legal, né? Acho que para o Tosque também, acho que podia falar um pouquinho disso, ele não estava aqui uma parte porque eles estavam conversando, depois eu queria ouvir um pouquinho o geral também dos outros jurados, mas, assim, para mim foi extremamente gratificante poder passar pelo processo, né, dessa descoberta de conhecimento com vocês. E eu acho que, assim, a gente tem o e-mail de todo mundo, a gente pode continuar se comunicando, a gente pode pensar em levar esse projeto, miniaturas dele, sabe? Ou até vocês, a partir do que vocês... Porque, assim, é muito difícil você falar, vamos levar vocês para todos... Não dá, né? Mas vocês agora podem se tornar replicadores de parte disso que aconteceu aqui e contar com a gente para ajudar naquilo que a gente puder. Legal? Antes da gente continuar, já que a Denise está falando de limite, eu vou começar uma aula de cálculo 1. Não, mentira. Eu vou fazer a minha função de monitoramento aqui desse grupo e dizer que a nossa pretensão é terminar isso até às 18 horas. A Gabi quer fazer uma fala, o Tosque quer fazer uma fala, o Hudson quer... Quem mais? Não? Ok, então, Hudson, vamos lá, eu vou organizar as falas para a gente conseguir cumprir o cronograma. O que eu vou pegar só o que o Léo tinha pedido, né? A questão assim do pessoal ir lá, por exemplo, para um espaço que tem no Campus 2 para poder fazer videoaulas e tudo mais. Gente, não precisa ir para lá, tá? O que eu ia comentar, assim, basicamente. O meu trabalho com divulgação aqui na USP é exatamente um serviço que a USP tem, que a gente atende não só o nosso campus, como os outros campos do interior também, que a gente faz esse serviço para os alunos que querem. A gente faz a filmagem, a gente faz edição, a gente tem um estúdio. Gente faz mesmo? Atrás dessa parede aqui tem um estúdio. Tá? Atrás dessa parede aqui a gente tem um estúdio de gravação com todo equipamento e tudo mais. Se precisar, a gente tem equipamento que vai até fazer a filmagem fora. Quer fazer uma filmagem na praça? A gente faz. Então, a gente tem tudo isso. Então, eu queria falar assim, tá, vocês querem fazer? A gente tem estrutura na USP. Uma das coisas assim dos meus objetivos aqui era aprender como é que eu consigo atingir vocês, para que vocês saibam que a gente tem esse serviço, está disponível para vocês, é só pedir. Tá bom? É aqui no CETISC, gente, no bloco 6. Bem tranquilo, assim. Uma das coisas mais fáceis, assim, tem o Facebook, o site do CETISC, que, né, a gente está vinculado ao site do ICMC, do Facebook do ICMC. Então, CETISC, né, CETISC, se buscar, encontra a gente. Lá tem, assim, basicamente, ligar para a gente, tem um formulário só para você explicar, o que eu quero fazer é isso, né, eu quero fazer isso daqui. A gente tem o estúdio aqui de gravação, a gente tem equipe de gravação, que eu faço parte da equipe e tal, assim. É basicamente isso. Procura o CETISC da USP e a gente tem lá todos os detalhes. Não, é a USP inteira, assim, a gente atende toda a USP, precisou, chamou, a gente se organiza, tá bom? Só a USP? O nosso serviço tá mais restrito para o pessoal da USP. Por exemplo, faz uma parceria com a USP, igual rolou aqui nos grupos? Tranquilamente. Legal. É importante, assim, a gente só precisa de ter um responsável aqui da USP para estar fazendo parte do projeto. Isso que eu ia dizer, a gente precisa de um responsável USP e agendar o serviço, né? Isso é importante também para colocar no fluxo. Então, entrando em contato com a gente faz. A gente faz. A gente faz transmissões ao vivo no YouTube, a gente faz umas coisas legais. Procurem CETISC no YouTube e vocês vão ver que tem umas coisas muito interessantes. Agora você arrumou tanto trabalho para sua cabeça. Bastante. Terminando de falar assim, sobre agora a gente de ver. Parabéns, de verdade. Não é fácil fazer isso. A gente da computação participa de hackathons, a gente sabe como isso é difícil. Surgir com um treco em 24, 48 horas é muito difícil. E ver a evolução de vocês de manhã para agora foi maluco. Foi bizarro. Esse cara não vai terminar em tempo. Aí ele termina. Maravilhosamente você fica... Uau! Com um segundo faltando, inclusive. Foi maravilhoso. Então, assim, isso foi muito bom. E
O grande motivo pelo qual a gente criou o Divulgaton era, obviamente, para falar de divulgação científica para vocês, para pessoas que podem fazer divulgação científica. Então, a gente faz isso aqui na USP? Faz. Lá no CMC, na CSEC, os grupos de extensão fazem algumas coisas. Mas a gente vai continuar fazendo. O que a gente quer é que vocês comecem a fazer. Quem gostou da ideia, quem gostou de fazer isso de verdade. Então, pode ser que agora não seja, você não falou da sua área, ou do que você realmente trabalha, do que você realmente gosta, e você teve que dar um jeito de encontrar algum tema. Mas agora o que importa é que você fez. E que vocês são capazes de fazer e de melhorar cada vez mais. A gente não queria só falar, é assim que faz, obrigado, todo mundo para casa. A gente queria provar para vocês que é possível fazer. E vocês provaram para vocês mesmos. Então, fiquem isso na cabeça de vocês. Vocês podem fazer divulgação científica e a gente precisa de divulgação científica. É esse tipo de coisa que vai resolver o problema que eu falei no sábado de manhã. É esse tipo de coisa que vai abrir o olho da galera, das pessoas em geral, da população do Brasil, para entender o que a gente faz aqui dentro, o que a gente faz em qualquer universidade do país, e por que a ciência existe. Então é isso. Coloque isso na cabeça de vocês. Isso aqui foi um dia, um fim de semana, e pode se tornar muito mais. E depende de vocês continuarem a fazer isso. Gabi, vem pra cá então, pra dar o teu recado pra galera. Grita daí. E enquanto a Gabi não consegue descer de tirolesa de lá, eu quero falar uma outra coisinha. Gente, esse crachá a gente reutiliza nos eventos. Então, ao final, deixem com a gente, porque ele vai... vai virar pãozinho. Então, vamos ser sustentáveis, né? E aí a gente reutiliza nos outros eventos. E a Gabi chegou. Calma que eu vou ficar na câmera. Vou ficar aqui. Você já come um ponto específico, né? Gente, ela desapareceu. Gente, olha. Porque ela estava gravando. Foi um hackathon pra mim, porque eu nunca fiz isso. Aquela sala tem uns 1.500 botões. Tá? Então, assim, muito legal. Quem ficou se mexendo no palco vai apanhar de mim depois, tá? Eu já marquei os nomes, vai perder ponto, porque vocês me deixaram maluca, mas foi uma experiência muito legal. Eu só queria dizer, assim, um pouco chovendo molhado, que muita gente já falou, mas que foi muito legal, realmente fantástico ver o que vocês fizeram aqui. Ontem lá, ouvindo as histórias, algumas eu tava assim, como que eles vão chegar? Quero ver o que vai acontecer na hora que eles estiverem no palco. E aí eu não vim aqui de manhã, então para mim foi uma surpresa muito legal ver que todos os grupos conseguiram entregar uma apresentação bacana, de uma forma legal. Foi legal ver que vocês conseguiram se entrosar, então que aqui vocês passaram uma sensação de equipe, não uma sensação de um Frankenstein ali, coladinho de partes que vocês, cada um pensou, mas deu para ver que vocês pensaram juntos. Para mim que estou chegando no CMC, é fantástico tá fazendo parte disso aqui. Acho que é importantíssimo que as universidades se abram para eventos desse perfil e que abram também para eventos não só de perfil de divulgação, mas desse perfil que foi citado aqui, da não hierarquia, da gente estar igual para igual aqui falando, funcionário, seja funcionário técnico, funcionário de nível superior, professores, alunos. E foi uma experiência muito legal de troca com todos vocês aí. Espero ver os rostinhos de vocês muitas mais vezes aí, trocar. Quem sabe com alguns aí fazer alguma coisa de divulgação científica também. E parabéns de poesia, Gente, foi uma emoção recitar minhas poesias. Eu trabalho há 10 anos na USP e eu só faz um mês que eu estou no CMC. E em 10 anos de USP eu recitei poesia umas 3 vezes, as 3 aqui no CMC, assim, então tem sido uma experiência muito legal. Quem sabe em breve aí a gente tem um curso de difusão, de extensão, né, Fer? Para falar um pouco de poesia. Moacir, aquele Moacir vai assinar aí pra gente. E a gente pode fazer um intervalo de 5 minutos, porque eu preciso tomar água aí no banheiro. E vai lá, Gabi. Quem mais queria falar? Quem mais? Ó, quem quiser falar e aparecer na câmera tem que estar na frente, tá? Porque agora a câmera tá geral aqui, assim, tá? Acho que acabou a bateria. Não, só dizer que pra gente, não sei se alguém quer falar dos jurados, mas foi muito impressionante ver as apresentações, assim, o esforço que foi colocado tanto no conteúdo, na forma, e que foi muito difícil a decisão. Corroborando aí o que o Moacir falou, a decisão foi bem difícil, vocês vão ver, e também já falando que não ficar entre os três escolhidos, deixa eu ficar em pé já que ela falou da câmera, não ficar entre os 3 escolhidos não quer dizer não ter sido muito boa a apresentação, né? Realmente todas as apresentações foram muito boas,
Claro, sempre tem pontos a melhorar e pontos que podem ficar mais claros e com, né, com algum detalhe que possa ser melhorado, mas, enfim, todas as apresentações foram muito boas. Eu vou precisar sair correndo, porque meus pais vieram para eu poder vir para cá, vieram de São Paulo para eu poder vir para cá hoje de tarde, agora eles estão voltando para São Paulo, então eu preciso resgatá-los, resgatar minha filha de 2 anos e meio. Então, eu estou indo, mas eu me deixo aqui à disposição de vocês, para quem quiser conversar depois sobre qual foi a minha opinião sobre cada apresentação. Eu escrevo muito, né? O pessoal que estava aqui do meu lado viu assim, nossa, eu escrevi muito, então eu escrevi muitos detalhes de pontos a melhorar e pontos já muito positivos de todas as apresentações. Então, querendo só pedir para a Denise meu contato, fica à vontade de passar, viu, Denise, para todo mundo meu contato. Já estou pensando na minha videoaula aí no curso de extensão, que ainda nem existe, mas vai existir. E é isso. Muito obrigada pelo convite, Denise. Tá bom? Obrigada. Eu vou passar o contato para todo mundo. Então... Aurinha. Aurinha, o que você achou disso aqui? Achei legal, gostei. Tá ligado, pode falar. Achei legal, gostei de participar. Obrigado pelo convite. Tá? Precisar outra vez eu venho. E tudo bom, tudo de bem. Gostei muito da apresentação dos meninos. Você achou interessante o que eles Tudo. mostraram? Tudo. Achei tudo interessante. Você aprendeu alguma coisa? Sim. Você não sabia? Coisa que não sabia, eu agora aprendi. Falei para ele. Gostei, foi muito bom. Bom? Foi divertido? Foi. Obrigada. Então, a gente tem mais um participante aqui que quer fazer um depoimento. E aí, mais alguém? Você disse que queria. Sim. É só porque eu fico com vergonha na hora de falar da crítica, mas na verdade não é uma crítica, é uma sugestão. Talvez tentar, quando for fazer outras versões desse, incentivar o pessoal a procurar outros meios de apresentar do que só vir aqui a apresentação. Não, tipo, aproveitar vídeos ou, sei lá, talvez incentivar as pessoas a gravar um podcast, procurar outros, tentar ver as pessoas explorarem outros meios de usar esse tempo para aprender esse tipo de coisa. Talvez seja interessante também. Tudo bem que vocês não impediram, você até falou no começo que podia fazer esse tipo de coisa, mas acho que seria legal tentar incentivar, porque se não incentivar a pessoa não vai fazer, infelizmente. Ele queria usar fogo. Fogo não pode, gente. Não fogo pode podia, lambada. pôr fogo no auditório não pode. Mas o resto... nem água, tá? Mas o resto a gente pode pensar. Acho que a gente pode, então... Pode. Dar o resultado? Pode? Nós temos resultado. Nós temos resultado. Então, fala todo mundo de volta. De volta aos seus lugares. Alguém vai querer um intervalo ou a gente já vai pro resultado? Vai, eu estou ansioso pro resultado. Tem que esperar a Gabi? A Gabi já está a postos lá, ó. Tá ali já. Olá. Foi. Se quiser bala, tem bala aí na frente. Tem bala de bala, café. tem bala, tem doce. Não, é só bala de café, gente. Denise, você quer recapitular qual que é a nossa premiação e como é que isso tudo vai funcionar? Não, vocês podem continuar. Então, Toschi, faz favor aí, vai você. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram. Todos vocês foram sensacionais. Realmente foi muito legal. Porém, dadas as regrinhas do negócio, eu gosto de chamar pelo termo técnico. 3 das apresentações vão receber um convite para participar no Pint of Science do ano que vem. Então, a CSEX do CMC que organiza o evento, o Moacir, que é o coordenador desse ano, vai ser o coordenador do ano que vem também. Então, vamos convidar 3 grupos para participar. Os jurados, eles me deram a lista das 3 melhores apresentações sem ordem definida. Então, a gente vai chamar vocês na ordem que eu tiver afim. Então, lembrando que a gente vai chamar essas 3 melhores, a gente vai tirar fotinhas. Se os jurados quiserem subir ao palco para tirar fotos com eles, seria um grande prazer. Denise também, por favor, levanta a bunda aí. Vem cá, tira foto. Sim, tira foto, vamos. É a mãe da coisa toda, tem que tirar foto. A guarda é compartilhada em todo mundo, mas você também tem, pode subir. Então, o primeiro grupo que eu quero
chamaram aqui em cima e eu quero ler o nome inteiro do negócio, então eu vou descer. Vai chamar errado. Não vou chamar o campeonato. Primeiro grupo que vai subir ao palco é o grupo 5, Como o Pão Destruiu a Amazônia. Uma salva de palmas! Faz abrir. Eu estou com medo. Não tem fogo, fica tranquilo. Abram os envelopes. Mas abre. Por favor, abrir o envelope. Agora sim, uma salva de palmas. Juntei todo mundo. Aquele bilhete dourado lá da pasta de chocolate, Gabi, você está aqui em intenção. Está em coração. Mais uma salva de palmas. Vamos lá. Então, novamente, na ordem que eu tiver afim, o segundo grupo que vai ganhar os passes para o Pint of Science é o grupo 8, Jogos ao Entretenimento e Além. It's a me. Abram o loot, coletem os itens. Missão completada. Muito bom. Só pose. Gabi, é o tema do Mário, Gabi. Ela tá demorando. Tudo bem. Não temos direitos autorais. Desculpa, gente. Tudo bom? Então agora, mais uma vez para todos os grupos, mais um grupo. Caso vocês não sejam esse grupo, não se sintam mal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado muito e que vocês passem a fazer mais divulgação científica a partir de agora. Porém, o terceiro grupo e último a ganhar os passes do Pint of Science é o grupo 6. Onde está o cientista? Muito obrigado a todos vocês que participaram. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não? Não vamos contar. Os jurados pediram, falaram que todos eles ficaram muito bons. Aí, mas tinha que escolher alguém. Aí eles foram no palitinho. Não foram no palitinho. Mas, gente, parabéns. Muito obrigado por todas as apresentações de vocês. Vamos tirar uma outra fotinha. Depois vamos tirar uma foto com todo mundo. Com todo mundo, todo mundo. Com todo mundo que participou, todo mundo que ficou com a gente esse fim de semana.
Corre, Gabi! Eu bati palma pra todo mundo lá de cima, mas eu bato aqui de novo. Já tá beirando. Alô. Gente, enquanto vem todo mundo tirar foto, parece que isso não tá funcionando. Não tá funcionando, acho que a Gabi desligou. Não tá ele. funcionando. Sabe porque ele Só- tava ligado, ele tava dando microfonia, eu desliguei. Tá. Eu mutei. Não, tudo bem. Mas o outro tá funcionando. Eu só queria. Alô? Eu só queria sugerir uma coisa. Todo mundo, incluindo quem foi premiado, quem não foi, eu acho que todas as apresentações estão no nível de reapresentá-las, tá? Então, por favor, eu acho que o primeiro passo que vocês podem fazer como resultado daqui é apresentar de novo no contexto das várias instituições, departamentos, etc. e tal, em que vocês estão. Sabe? Ah, mas eu estou na pós, tal, conversa com o professor lá, vê se tem uma disciplina que consegue encaixar, sabe? Eu acho que a gente tem que promover, circular esse conteúdo que foi trabalhado aqui. Valeu. Então vamos lá, todo mundo. Vamos para aquele bonito X. Eu vou ter que sentar em algum lugar.